Olá, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Nesse vídeo, vamos dar continuidade ao tema do federalismo cultural no Brasil, colocando em foco dois temas: o Sistema Nacional de Cultura, como base estruturante do federalismo cultural, e a relevância do federalismo cultural para as políticas emergenciais de fomento. Como falamos no vídeo anterior, a prática de compartilhamento das competências entre os entes federados para a execução de planos e ações é objeto de políticas sistêmicas no Brasil, há muito tempo adotadas em áreas como a educação, a saúde e, mais recentemente, a área da cultura e do meio ambiente. O desenvolvimento de políticas sistêmicas objetiva promover a integração de órgãos, otimizar recursos e alcançar maior eficiência no atendimento à população. Visa, sobretudo, promover um vínculo direto com a organização territorial do país, indicando como os entes federados devem se relacionar para elaborar e executar as políticas públicas sobre as suas responsabilidades. O papel do Estado no campo da cultura e a formulação das políticas culturais passaram por uma grande transformação no primeiro governo Lula, entre 2003 e 2006. Ali emerge, no Ministério da Cultura, sob o comando do ministro Gilberto Gil, uma nova compreensão da cultura a partir de uma valorização das suas múltiplas dimensões, simbólica, cidadã e econômica. Nesse cenário surge também um novo modelo de gestão cultural, a partir de um conceito sistêmico voltado para a construção de políticas de forma participativa e democrática, o Sistema Nacional de Cultura. Como diz João Roberto Peixe, que participou ativamente da sua estruturação, o novo modelo rompe com várias práticas tradicionais da gestão cultural brasileira, tais como o isolamento e a prática concorrencial entre os entes federados, o autoritarismo na forma de gestão e na formulação das políticas públicas, a centralização das decisões e dos recursos. O Sistema Nacional de Cultura é, portanto, o instrumento de política pública adotado pelo Brasil para promover e desenvolver a cultura em nível nacional, buscando integrar esforços entre o governo federal, os governos estaduais e os municipais, sendo por isso mesmo a base estruturante do federalismo cultural, conforme previsto no artigo 216-A, incluído na Constituição Brasileira, pela Emenda Constitucional número 71 de 2012. O Sistema Nacional de Cultura é regido por 12 princípios, dentre os quais vamos destacar aqui apenas 6. Primeiro, a diversidade das expressões culturais. Depois, a universalização do acesso aos bens e serviços culturais. A cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área de cultura. A transversalidade das políticas culturais. E, muito importante, a democratização dos processos decisórios com participação e controle social. Por fim, a descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações. A estrutura do Sistema Nacional de Cultura é organizada de forma semelhante em todas as esferas da federação, sendo instituídos em leis próprias, e é constituído por 4 elementos constitutivos. Como primeiro elemento, o órgão de coordenação, órgãos gestores de cultura, ministério e secretarias estaduais e municipais de cultura. O segundo elemento, as instâncias de articulação, pactuação e deliberação, conselhos de política cultural, conferências de cultura, comissões intergestores. As instâncias de articulação com a sociedade civil, conferências, conselhos, colegiados setoriais e territoriais, são aquelas que promovem a participação direta da comunidade no processo de elaboração e priorização das políticas públicas para o desenvolvimento cultural. As comissões intergestoras, que têm por finalidade a pactuação de diretrizes, mecanismos e regras que contribuam para a operacionalização da gestão do SNC, ainda não foram implementados pela União nem pelos Estados. O fato é que a abertura ao diálogo do Estado com os cidadãos, de forma transparente e contínua, estimula o acompanhamento e o controle social das políticas culturais e fortalece a democracia no Brasil. Bom, como terceiro elemento constitutivo, os instrumentos de gestão, planos de cultura, sistemas de financiamento à cultura,
sistemas de informações e indicadores culturais, programas de formação na área cultural. O Plano Nacional de Cultura, cujas premissas para a elaboração foram incluídas na Constituição em 2005, foi instituído pela Lei 12.343 somente em 2010, após uma ampla escuta dos agentes culturais de todas as unidades da Federação, por meio de seminários e conferências presenciais. Nessa mesma lei foi criado também o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, o SNIC, que se destina ao monitoramento da área da cultura por meio do levantamento de informações confiáveis, atualizadas de forma periódica para subsidiar o planejamento, a tomada de decisão e a avaliação referentes às políticas públicas culturais. Por fim, o quarto elemento integrante, os sistemas setoriais de cultura, sistemas de patrimônio cultural, sistema de museus, sistema de bibliotecas e outros que venham a ser constituídos. Após 12 anos de inclusão do Sistema Nacional na Constituição Brasileira, finalmente foi sancionado o seu marco regulatório, agora, em 4 de abril de 2024, a Lei 14.835. Bem, superadas a complexidade da aprovação dos principais instrumentos legais no âmbito do Congresso Nacional, permanecem ainda grandes dificuldades para que seja alcançado o nível mínimo de funcionamento eficaz do SNC. Mas apesar do desmantelamento do Ministério desde o golpe de 2016, segundo o portal do MINC, até o momento, todos os 26 estados, o Distrito Federal e 3.570 municípios aderiram formalmente ao SNC, embora muitos deles precisem de apoio para o desenvolvimento dos seus próprios sistemas. Agora lhe pergunto, o seu município, o seu estado, institucionalizaram os seus sistemas de cultura com todos os elementos previstos? Realizaram conferências no ano passado, com uma ampla participação da sociedade? Os conselhos e colegiados de cultura estão funcionando regularmente, colaborando com a elaboração de políticas públicas de cultura? Como você está participando dessas instâncias decisórias? A qualificação dos gestores culturais, o funcionamento regulado dos conselhos de cultura e a ampliação dos recursos do Fundo Nacional de Cultura sempre foram os maiores desafios enfrentados. Extraordinariamente, este último desafio foi amenizado de forma paradoxal pela contingência sinistra de uma pandemia. Isso mesmo, a importância da existência de um sistema federativo da cultura veio a se revelar com maior clareza no período da pandemia da Covid-19, quando o setor cultural, que já vinha sendo desmontado pelos governos Temer e Bolsonaro, sofreu um impacto ainda maior com a paralisação quase total das atividades artístico-culturais. A situação inesperada de calamidade pública e a exclusão dos trabalhadores da cultura das primeiras leis emergenciais levou os atores culturais a reinventarem formas de difusão da cultura e das artes por meio digitais, além de promover uma grande mobilização para o diálogo com os poderes públicos federais em busca de ações tempestivas que assegurassem a sobrevivência dos trabalhadores da cultura. Os agentes culturais se mobilizaram nacionalmente e conseguiram sensibilizar e pautar o Congresso Nacional. Por meio de um movimento vitorioso, em pouco tempo foi sancionada a Lei Aldir Blanc, em junho de 2020, que destinou o valor de 3 bilhões de reais para serem executados de forma descentralizada, mediante transferência da União para os estados, municípios e Distrito Federal, preferencialmente por meio dos fundos de cultura. Ainda em 2022, foi sancionada a Lei Paulo Gustavo, LPG, que também destinou recursos provenientes do Fundo Nacional de Cultura para estados, Distrito Federal e municípios. 3 bilhões 862 milhões foi descentralizado para a realização da seleção pública de projetos das diversas expressões artísticas e culturais. Um montante de recursos jamais visto na área cultural. Os entes federados que aderiram à Lei Paulo Gustavo se comprometeram em consolidar o sistema de cultura ou implantá-los até agora, 11 de junho de 2024, sancionando suas leis do Conselho de Políticas Culturais, do Plano de Cultura e do Fundo de Cultura, o CPF da Cultura,
precisam também cumprir os prazos previstos para a execução financeira dos recursos que lhes foram destinados, sob pena de precisar devolvê-los à conta bancária dos fundos de cultura dos estados, conforme a orientação publicada no Diário Oficial da União. A celebração desses compromissos demonstra a importância e a funcionalidade do Sistema Nacional de Cultura para a operação dessas novas leis de fomento cultural. Diferentemente dessas duas ações que acabei de falar, a Lei Aldir Blanc I e a Lei Paulo Gustavo, que tinham caráter emergencial, os projetos e programas que integram a Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, passaram a receber investimentos regulares desde 2023, o que se estenderá até 2027. A Lei 14.399, de julho de 2022, vai aportar 15 bilhões ao longo de 5 anos por meio de transferência de recursos do Ministério da Cultura para os entes federados, que, por sua vez, repassarão esses recursos aos atores culturais via editais. Importante ressaltar que os estados e municípios só receberão recursos da PNAB se anualmente comprovarem que destinaram recursos dos seus orçamentos para a cultura no montante igual ou superior à média dos últimos 3 anos. A União, por meio de um comitê gestor do MINC, regula a aplicação desses recursos. Dessa forma, a Lei Aldir Blanc deixou de ser uma medida emergencial para ter um caráter permanente e descentralizado, assumindo a dimensão de uma política nacional de fomento à cultura. Como disse a deputada federal Jandira Fegali, relatora do projeto, a Lei Aldir Blanc é um grande fomento do Sistema Nacional de Cultura. É um grande complemento para a construção estrutural de uma nova política de fomento e de um marco regulatório. Então, o marco regulatório, que ela falava em abril, do fomento à cultura, no âmbito da administração pública da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, foi sancionado há menos de um mês atrás, pela Lei nº 14.903, de 27 de junho de 2024. Para a ministra Margarete Menezes, essa é uma realização do que está escrito na Constituição brasileira sobre o fomento e acesso à cultura. Espera-se que a descentralização de recursos financeiros promovida pela implementação desse conjunto de leis tenha gerado uma reativação dos mecanismos de gestão pública da cultura previstos pelo Sistema Nacional de Cultura, secretarias, conselhos, fundos, conferências, no novo ciclo que desejamos seja acompanhado de perto pelo povo da cultura e que seja virtuoso para as políticas e a gestão cultural do país. Por fim, uma última reflexão. A forma de participação popular para a definição de políticas proposta pelo Sistema Nacional de Cultura tem grande convergência com a dinâmica deliberativa das políticas na dimensão territorial. No próximo vídeo, vamos trazer um estudo de caso sobre a territorialização das políticas culturais na Bahia. Espero vocês. Até lá!